Olá pessoal, então vamos começar mais uma aula hoje. É, Então, continuando o conteúdo de tautologias, hoje a gente vai falar de uma tautologia muito importante, que é o conceito de equivalência, tá? Então, as equivalências são aquelas tautologias que envolvem o operador bicondicional, se vocês lembrarem na aula passada. Então, quando eu tenho duas proposições P e Q e o bicondicional, se eu fizer dessa tabela verdade dessa proposição aqui, o resultado for uma tautologia, nós diremos que P e Q são equivalentes, tá? Mas antes de chegar lá, então, só observação que essa palavra equivalente, quando a gente usa o conceito de equivalente na equivalência na matemática, na computação, é basicamente o que? Nós estamos querendo dizer que, sob um certo ponto de vista, dois objetos são iguais. Tá? Por exemplo, na computação, eu posso ter dois programas diferentes, tá? Feito, por exemplo, por duas pessoas diferentes, é, destinados a resolver um certo problema. Aí, quando você vai testar, os dois programas resolvem esse problema utilizando o mesmo tanto de memória e no mesmo tempo, ou um tempo parecido. Então, nesse caso, é comum dizer que esses programas são equivalentes, tá? Eles são diferentes, mas, de certo ponto de vista, que é resolver aquela tarefa, eles são bem parecidos, tá? Então, ao invés de falar que eles são iguais, porque eles não são iguais, nós dizemos que eles são equivalentes. Bom, na matemática, considere essas duas expressões algébricas aqui. Se eu pegar as equações, essas equações aqui, ó, associadas, x menos 1 vezes x mais 1 igual a zero e x quadrado menos 1 igual a zero. Se olhar, ambas admitem um mesmo conjunto de solução, que é o conjunto dos números menos 1 e 1. Tá? Entretanto, elas são diferentes. E eu posso obter uma a partir da outra. Né? Só pegar essa aqui, está multiplicando. Faz x menos 1 vezes x mais 1, o resultado vai ser x ao quadrado menos 1. Então, mesmo que essas expressões que sejam diferentes, quando eu penso no conjunto de solução delas, dessas equações aqui, elas terão as mesmas soluções. Então, do ponto de vista computacional, então assim, do ponto de vista de olhar para as soluções, nós podemos dizer que elas são equivalentes, tá? Se pensar também do ponto de vista computacional, você pode ver que essa equação aqui, ó, demanda três operações, né? Você primeiro teria que subtrair o número 1, depois somar o número 1, depois multiplicar os dois resultados. E essa aqui admite só duas operações, né? É só pegar o número, levar ao quadrado e subtrair 1, tá? Mas se olharmos então para o ponto de vista das soluções, que é o, digamos assim, se é a característica que me importa nessas expressões, nós podemos dizer então, como vai ser o mesmo, nós dizemos que elas são equivalentes. Bom, a ideia é fazer algo parecido para as proposições, tá? E a ideia de equivalência para que serve? Porque às vezes eu estou trabalhando com uma proposição, aí eu tenho muita a informação dela com aqueles conectivos lógicos pode estar complicada, muitas operações ali, e eu posso de certa forma trocar essa proposição por outra mais simples para ser visualizada. A gente pode fazer essa troca utilizando quando eu troco uma proposição por outra mais simples, utilizando esse conceito de equivalência, que a gente vai definir agora. Então vamos pegar lá, duas proposições, P e Q. Quando que elas são equivalentes? Por definição, elas serão equivalentes quando vão ter sempre o mesmo valor verdade. Ou seja, se P é verdadeiro, Q é verdadeiro, e P é falso, Q também tem que ser falso. Tá? Não pode se acontecer que uma é verdadeira e outra é falsa, elas não são ditas equivalentes. Tá? Em outras palavras, é a mesma coisa que dizer que o bicondicional entre essas duas proposições é uma tautologia.
ok? Tanto, quiser, então, por exemplo, se eu perguntar talvez num exercício, numa prova, o que são duas proposições equivalentes, pedir para você definir, você pode utilizar esse fato aqui, ó. Duas proposições são equivalentes, e somente se o bicondicional entre elas é uma tautologia, tá? Tá certo falar isso. A notação que a gente usa são duas possíveis, tá? Eu vou usar na maioria das vezes essa notação aqui com três risquinhos assim, para dizer então que as proposições P e Q são equivalentes. Cuidado, ó, isso aqui não é uma proposição, tá? P e Q são proposições e quando eu escrevo assim, eu estou querendo dizer que elas são equivalentes. Outra notação para dizer que P e Q são equivalentes é essa aqui, tá? Que lembra a do operador bicondicional. Mas isso aqui também não é proposição, tá? Isso aqui é um símbolo para representar que as proposições P e Q são equivalentes, tá? Então só não cuidado para não confundir isso, ok? E de novo, quando eu escrever assim, P equivalente a Q, dessa forma ou dessa, eu estou querendo dizer, por exemplo, se um exercício eu for lá e escrevo, prove que isso. Você vai ter que provar que o bicondicional dessa forma é uma tautologia, ok? Bom, eu coloquei aqui uma lista, não coube numa folha só, com 17 identidades lógicas. Então, basicamente, eu tenho 17 tautologias aqui para provar para vocês, tá? Lógico que eu não vou fazer todas, porque algumas são mais simples e algumas outras eu coloquei na lista de exercícios, tá? Então, por exemplo, vamos já para as mais importantes. Tá, só uma coisa. Eu coloquei na pasta do OneDrive essa lista e uma outra que, na verdade, sim, eu coloquei em um arquivo só, tá? Então, é um PDF com 2 páginas. Aí na lista 2 eu coloquei as implicações. As implicações nós veremos na próxima aula, ok? E assim, a gente vai usar essas listas quando a gente for estudar a parte de inferência, tá? Então, mas por enquanto, vamos ficar é só para a gente treinar como prova que duas proposições são equivalentes, tá? Bom, então aqui, ó, eu já comentei nas aulas passadas que vale a comutatividade tanto para a conjunção quanto para a disjunção. Aqui, ó, P ou Q é equivalente a Q ou P. P e Q é equivalente a Q e P, ok? A associatividade também é válida. Bom, aqui a partir da sétima começa a parte mais importante. Que são as leis de De Morgan. Essas duas leis nos dizem como que funciona a negação da conjunção e a negação da disjunção. Então pensa assim, um exemplo. Eu vou estudar ou vou ouvir música. Então eu estou nesse caso 8 aqui. Ó. Vou estudar ou ouvir música. Se eu quero negar isso, falar assim, não é o caso de eu estudar ou ouvir música. Só vai valer a negação quando eu não estudar e não ouvir música. Então, se você olhar aqui, ó, o ou eu troquei pelo e. Então, isso segue a lei de De Morgan. Então, a disjunção aqui, ó, trocou pela conjunção. E a negação da conjunção também vai trocar aqui a regra, vai virar uma disjunção. Então, tem que tomar cuidado com isso, tá? Então, o que é negar? Tô ficando... Se eu quero negar uma conjunção, não é simplesmente negar ambos, tá? E continuar com a conjunção. Você vai negar os dois e a conjunção vira uma disjunção. Maneira análoga aqui, ó. Se eu for negar uma disjunção,
você vai ter que negar os dois e a disjunção vira uma conjunção, ok? Então, a gente vai usar bastante isso aqui. Distributiva, talvez use um pouco, mas talvez nem tanto. Essa aqui também é importante, a gente já viu já nas aulas passadas, que é a dupla negação. Só marcar aqui. Então nós temos duas leis de De Morgan e a dupla negação. O que a dupla negação me diz? Que a negação da negação de uma proposição é a proposição, tá? Tipo, é aquele negócio que a gente fala, não P é igual a P, tá? É isso aí. Essa definição de condicional também é importante. P condiciona Q é equivalente a não P ou Q. Faltou colocar. Acho que assim era melhor, tá? Definição de equivalência que a gente já provou já nas aulas passadas, que P ser somente CQ é equivalente a P condiciona Q e Q condiciona P. Se vocês lembrarem lá nas aulas de geometria analítica, eu acabo usando isso aqui. Que a gente tem que provar, geralmente, o resultado da forma C e somente C, que é um bicondicional. Aí, se vocês lembrarem lá nas demonstrações, eu faço uma parte que eu chamo de ida e uma outra parte que eu chamo de volta. Então, a ida a gente está provando isso aqui, e a volta a gente está provando isso. Tá? Tipo, lá em GA a gente já usou bastante isso. Contrapositiva também é uma regra das mais importantes. Parece estranho, mas falar que uma proposição P condiciona a proposição Q é análogo a dizer, então é equivalente a dizer que a negação de Q condiciona a negação de P. Então, um exemplo assim. Se chover hoje, então ficarei molhado. Isso, por outro lado, é equivalente a dizer que se não chover hoje, então eu não ficarei molhado. Tá? Eu não sei assim se alguém já prestou o concurso público, que aparece aquelas partes de raciocínio lógico. Tem muitas questões que você resolve só sabendo essa regrinha aqui, ó, a contrapositiva. Tá? Geralmente eles dão uma frase e você tem que descobrir o que aconteceu lá. Dá várias frases. Aí geralmente você pega uma e trocar pela equivalência, utilizando a equivalente dela, utilizando a contrapositiva, você já resolve bastante, vários resultados. Bom, dessa aqui que é a redução ao absurdo também, a gente vai ver mais pra frente. Ok. Aí aqui eu preparei dois exemplos, tá? Um mais simples e um mais enrolado. Então esse aqui é o mais, digamos assim, fácil. Acho que todo mundo já deve ter visto isso numa televisão, talvez uma campanha do Ministério da Saúde falando de duas formas. Se beber, não dirija. Se dirigir, não beba. Essas frases são diferentes, mas do ponto de vista lógico, na verdade só tem um sentido isso aqui. Basicamente é não beba para se for dirigir, tá? Vamos provar isso. Então, o que eu vou provar aqui é que F1 e F2 são equivalentes, tá? Não precisa se preocupar com isso que eu vou fazer aqui agora, não. Só tenta ver se você consegue perceber o que eu estou usando. Vocês não que o que eu vou fazer aqui já estou adiantando um pouco do conteúdo lá de inferência, do como que nós vamos resolver os exercícios, tá? Então, se olhar aquelas frases ali, nós podemos dividi-las em duas, escrever da seguinte forma. Então, considere P a proposição beber e Q considere a proposição dirigir.
Então, vou voltar aqui. O F1 é se beber, não dirija. Então, se P, então não dirija. Então, não que. F2 é o que? Se dirigir, não beba. Então, se que, então não beba. Não P. Então, o que eu vou fazer? Vou mostrar que F1 e F2 são equivalentes. Tá? A gente vai fazer isso. Bom, se alguém quiser tentar fazer a tabela verdade de F1 bicondicional F2, você vai ver que vai ser uma tautologia. Se você fizer isso, você provou que F1 e F2 são equivalentes, tá? Mas assim, a gente vai chegando num ponto do curso que a gente não quer ficar fazendo tabela verdade para provar tudo que tem que provar. O que a gente quer usar são essas equivalências que eu passei aqui para vocês, tá? Essas identidades lógicas, ok? Então nós vamos usar. Então, o que acontece? A gente vai pegar identidades lógicas que nós já sabemos que são verdadeiras, vamos aplicar elas para simplificar as proposições que eu tenho e chegar no resultado. Que nesse caso, que o resultado que eu chegar é que F1 e F2 são equivalentes. Então vamos começar aqui. Então, F1, a gente viu ali, é equivalente a P condiciona não que. Ok? Lembra que eu falei que a contrapositiva é importante? Vamos aplicar a contrapositiva aqui. Se olhar a regra da contrapositiva, o que ela fala? Se eu tenho um condicional, ele é equivalente a negar ambos e trocar a ordem do condicional. Não, não muda o sentido do que eu quero dizer. Então, esse aqui será que eu vou ter que negar as duas e trocar a ordem e continua um condicional. Então vai ficar a negação da negação de que condiciona a negação de P. Ok? Agora aqui, ó, tem a negação da negação de uma proposição. Então aqui eu vou usar essa propriedade aqui, ó, 11, que é a dupla negação, que é não P igual a P. Então, vou colocar de vermelho qual regra que eu estou usando, tá? Então, isso será equivalente a Q condiciona não P. Agora, se você olhar Q condiciona não P, é justamente F2, tá? Isso aqui é equivalente à proposição F2. Portanto, a partir de uma sequência de identidades lógicas, eu provei que as proposições F1 e F2 são equivalentes, tá? Por isso a importância dessas regrinhas que eu passei para vocês. Eu não provei ainda, mas eu vou fazer um outro vídeo depois provando elas, algumas pelo menos, para a gente treinar mais algumas tabelas verdades. Então, a gente vai usar essas regrinhas que nós já sabemos são verdadeiras para provar outras identidades lógicas, tá? Então, vamos lá fazer o último exercício aqui. Bom, o exemplo está pedindo para encontrar uma fórmula, ou seja, uma proposição equivalente, a essa proposição U aqui, ó. Tá? Onde U é proposição P e Q condiciona não P e Q.
Então, esse aqui eu falei, é aquele exemplo que eu falei que é mais enrolado, tá? Um pouquinho mais complicado. Então, antes de... Não vou fazer igual o outro, começar direto resolvendo, vou fazer algumas observações, tá? Então, observação 1. Vamos olhar a negação de P e Q. Se olhar lá na regra de De Morgan, eu comentei. Como é que eu nego uma conjunção? Você vai negar as duas proposições e vai usar a disjunção em ambas. Tá? Então, não P e Q é não P ou não Q. Isso aqui é a lei de De Morgan. Agora o que eu vou fazer? Vou pegar essa linha, vou negar. Então, a negação da negação de P e Q. Então, se essas duas são equivalentes, se eu negar, continuam sendo equivalentes, tá? Não precisa se preocupar com isso. Então, vai ficar a negação da negação de P ou a negação de Q. Então, não fiz nada aqui, só neguei. Então, aqui, ó, negação da negação de uma proposição, a gente viu lá pela dupla negação, é a própria proposição. Então, P e Q é congruente a não P ou não Q. Bom, aqui eu usei a dupla negação. Então, ó, por que eu fiz aquilo ali? Porque eu quero transformar esse P e Q em outra coisa. Eu quero sumir com esse conectivo, com essa conjunção aqui, ó, dos dois, tá? Porque é o que está pedindo para fazer o exemplo, ok? Então, vamos analisar agora o não P e Q. Bom, faremos algo análogo, tá? Então, vamos olhar a negação da negação de P e Q. Bom, usando De Morgan de novo, a negação de uma conjunção, você vai negar as duas proposições e conectá-las com a conjunção. Então, ó, como aqui é um não P, eu vou ter que negar de novo. Então, por isso que apareceu duas negações, tá? É a negação da negação de P. E a negação de Q. Aí o E virou U. Bom, aqui é De Morgan. Esses aqui são os nomes das regrinhas, tá, que eu estou usando. Vou fazer a mesma coisa que eu fiz aqui, ó. Daqui para cá que eu fiz, eu neguei os dois membros. Então aqui vai ficar negação da negação. Aí cuidado com parênteses, tá? Tomar muito cuidado para não errar isso aqui. Aqui vai congruente a negação da negação de P ou não Q. Eu coloquei aqui negação da negação entre parênteses, pode deixar sem, tá? Assim fica bem claro que estou pegando a proposição P negando duas vezes só ela, tá? Não precisa ficar fazendo assim não, ok? Pode deixar assim. Então aqui ficou a negação da negação de uma proposição, ó, você pode enxergar tudo isso aqui como sendo uma proposição só, estou negando ela duas vezes, tá? Você tem que contar o parênteses aqui, ó. Essa proposição aqui, ó, está sendo negada duas vezes, então vai ficar negação da negação de uma proposição é a própria proposição que era essa, vai ficar equivalente ao quê? Ah, aqui eu vou deixar esse não P aqui em si mesmo, tá?
Vai ficar, quer dizer, eu vou tirar. Não P ou não Q. Então aqui, ó, eu usei dupla negação. E eu usei duas vezes, tá? Eu usei aqui, ó, daqui pra cá, tipo, entre aspas, eu cortei os dois nãos, essas duas negações, e aqui também, ó, tá? Então, ó, a proposição U é P e Q condiciona não P e Q. Pelo que nós acabamos de fazer aqui, ó, P e Q eu posso trocar por não P ou não Q. E o não P e Q eu posso trocar por não P ou não Q. Então, isso vai ficar a negação da negação de P ou a negação de Q condiciona a negação de P ou a negação de Q. Então, aqui vai ter bastante coisa para a gente analisar. Se a gente voltar aqui atrás, na regrinha do condicional, essa aqui, ó, é a 12. Show. Então, P condiciona Q é equivalente a não P ou Q. Então, aqui, ó, P condiciona Q é equivalente a não P ou Q. Então, olha só, aqui, vamos analisar só o que está aqui dentro. É não P ou não Q. Então, ó, eu tenho que aprender a usar a fórmula, tá? A fórmula aqui tem não P e Q ou Q. Aqui tem não P ou não Q. Então, esse Q da fórmula, aqui é o não Q. Então, onde tem Q, eu vou ter que trocar para não Q. Eu quero tirar essa disjunção, fazer um condicional. Então, vou pagar esse Q para deixar daquela forma ali, para ver se fica mais fácil de enxergar. Então, onde tinha Q, vira não Q. Então, não P ou não Q, vira P condiciona não Q. Ok? Então, isso aqui condiciona. Aqui do lado, vou usar a mesma coisa. Vou colocar a fórmula aqui de novo. O que eu vou fazer aqui? Ó, aqui eu tenho a negação aqui antes, tá? Eu vou usar a comutatividade. Se vocês olharem lá atrás, a disjunção vale a comutatividade. Eu posso trocar a ordem, tá? P ou não Q é equivalente a não Q ou P. Eu posso fazer isso, tá? Então aqui eu usei o que? A definição
condicional. E eu usei comutatividade da disjunção. Agora na próxima linha aqui, eu vou usar nessa proposição aqui, de novo, essa definição de condicional. Então, ó, se você olhar esse lado direito aqui, ó, comparar aqui, dá para aplicar a fórmula, só que assim as letras P e Q estão invertidas. Então onde está P aqui na fórmula, tem que trocar por Q. E onde tem Q, eu troco por P. Então, ó, não Q ou P é equivalente a Q condiciona P. Então, usei de novo a definição de condicional. Então, a definição condicional. Então, era isso que eu queria fazer, tá? Peguei a proposição U, escrevi ela de outra forma sem usar a conjunção. Então, ficou essa coisa linda aqui. Ok? Bom, pessoal, então, por enquanto a aula é isso aqui, tá? Essa parte mais teórica. Aí o que eu vou fazer? Eu vou gravar mais um vídeo resolvendo algumas tabelas verdades, que eu imagino que seja complicado. Ainda mais só com esses vídeos que eu estou fazendo aqui, vai ficar mais difícil ainda, né? Aprender a fazer a tabela verdade. Aí eu vou pegar algumas dessas identidades aqui, vou construir a tabela verdade de delas, mostrar que cada uma dá uma tautologia, então todas essas equivalências aqui são verdadeiras, tá? Então, pelo menos as que eu vou fazer aqui para mostrar para vocês, ok?